presença, ó Deus, como povo, em nossa voz, em nossa fé. Senhor, estamos reunidos para a Tua glória, que o Senhor comunique-nos conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, amplie a nossa mente, nossos pensamentos, Senhor, dilate nosso coração, para que possamos compreender cada vez mais, ó Deus, a Tua palavra, os Teus mistérios que o Senhor revelou para nós. É o que nós te pedimos, Senhor, fique conosco, seja engrandecido em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, o senso do divino, a raiz religiosa do coração humano. Alguém já ouviu falar senso do divino? Senso do divino? Mais alguém? A raiz religiosa do coração humano, é isso que a gente vai ver hoje. É um tema muito importante para João Calvino, reformador francês aí, certo? E nós vamos responder na nossa palestra de hoje algumas questões muito importantes sobre o que é o ser humano, por exemplo, né? A primeira questão que eu coloquei para vocês é qual é a essência do ser humano, o que é o coração, como conhecemos a Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno das várias religiões no mundo. Então, primeiro, qual é a essência do ser humano? Vocês podem me interromper, falar, perguntar. A essência do ser humano é um debate muito complicado na história das ideias. Se a gente pensar lá no século XVI, por exemplo, XVII, com René Descartes, ele falou aquela famosa frase: penso, logo existo. O que ele quis dizer com isso? Ele era católico, ele não era ateu, okay? E ele queria achar um fundamento sólido para o conhecimento, certo? E ele vai dizer que Deus não é um fundamento sólido para o conhecimento, porque você pode duvidar que Deus existe, ou você pode crer que Deus existe, certo? Então ele vai dizer que Deus não é um fundamento sólido. E ele começa a dizer, bom, o mundo não é um fundamento sólido, porque eu posso duvidar da existência da realidade, mas ele falou assim, eu não posso duvidar que eu estou duvidando, ou seja, que eu estou pensando. Então o meu pensamento é uma certeza absoluta. Está entendendo? Eu penso, logo existo. Então a partir daí ele vai falar que o pensamento é absoluto, o pensamento será o juiz para a razão, será o juiz para julgar todas as coisas. Basicamente o que ele está dizendo é que a essência do ser humano é a razão. Está entendendo? E daí surgiu a escola filosófica do racionalismo, que a razão ela é entronizada ao status de Deus, como juiz de todas as coisas, e ela julga todas as coisas, certo? Em Tomás de Aquino já tem uma ênfase muito grande na razão, e Lutero vai falar que a razão sem Deus é a prostituta do diabo, né? Bem paradoxo aí, né? E será que a razão é mesmo o centro do que nós somos, né? Aquilo que é mais essencial do que nós somos? Ou alguns vão dizer, por exemplo, reagindo a René Descartes aos racionalistas, que nós somos basicamente experiência, surgindo a escola empirista lá com David Hume, né? Então o que importa é a nossa experiência que a gente recebe do mundo através dos nossos 5 sentidos. Ou um pouquinho depois, lá no século XVIII e XIX, surgiu o movimento do romantismo, né? Minha esposa sabe que ela faz arquitetura, tem um movimento do romantismo na arquitetura, na literatura, né, na filosofia, que vai dar uma ênfase muito grande nos sentimentos. Se vocês lerem poemas românticos, né, romântico no sentido técnico, né, não de amor, e literatura romântica, vocês vão ver que é muito meloso, é muito sentimental. Então vai dizer que o centro, né, em outras palavras, implicitamente, do ser humano é o sentimento. Okay? E no finalzinho do movimento romântico, a gente tem um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele vai dizer que o que é mais importante mesmo é a vontade. Então não é a razão, não é a experiência, não é o sentimento, é a vontade que é o centro de todas as coisas. Okay? Dando um pulinho a mais, Karl Marx e toda a teoria marxista vai dizer que nós somos essencialmente sociais, ou essencialmente econômicos. Entendeu? Então reduz-se o ser humano ao que ele é em sociedade ou ao que ele é economicamente falando. O mais importante é a sociedade e a economia. E vocês percebem que todas essas escolas de pensamento seculares, elas reduzem o ser humano a um dos seus aspectos, certo? E o que nós vamos ver aqui, tanto na Bíblia, o apóstolo Paulo, quanto em João Calvino e em Hermann Doiberg, que o centro do ser humano é o coração. Na Bíblia, o coração é o centro de todas as coisas do nosso ser, de todos os nossos aspectos. É o centro da nossa razão, é o centro dos nossos sentimentos, da nossa experiência, da nossa vontade, né, do nosso aspecto social
e assim por diante. Então o coração, ou a essência, né, ou a alma, ou o espírito, são todos sinônimos na Bíblia, é o que a gente é em nosso mais profundo ser, é o coração. Okay? Provérbios vai dizer que guarda o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida, né? Tem esse sentido, as fontes da vida é tudo que a gente é, todos esses aspectos que a gente falou até agora e outros. Okay? Coração pode fazer uma ligação à nossa mente? A mente é um aspecto do coração, pode dizer. A mente com razão, né? Sentimento. Também. As faculdades do homem, não posso dizer. Todas as faculdades. Todas as faculdades do homem encontram o seu centro no coração. Mas eu vou falar mais também. O que é o coração, que a gente falou agora há pouco, né? Como conhecemos a Deus, percebe que essas teorias, elas implicam no nosso conhecimento de Deus. Porque se nós somos essencialmente razão, nós conhecemos a Deus primeiramente na razão. A gente vira uma fé intelectualista, que despreza os sentimentos. Mas se o centro do nosso ser é o sentimento, então tudo o que importa é conhecer a Deus através dos nossos sentimentos. A razão é jogada de fora, ou o desejo, ou a experiência, ou a comunidade. Você está entendendo? Sim. Mas se a gente fala do centro do ser humano é o coração, então o coração é aquele lugar onde Deus se comunica e se revela para a gente. É aquele ponto que a gente vai ver, um ponto indivisível do nosso ser, que Deus se comunica e se revela para a gente. De onde flui todos. Então a gente conhece a Deus em todos os nossos aspectos. Ok? Autonomia e fragmentação. Então, como eu falei, quando a gente fragmenta o ser humano, a gente cria uma autonomia de um desses aspectos e acaba reduzindo o ser humano a ele. E a religião como um fenômeno universal. Okay? A gente viu um pouquinho sobre o mito da neutralidade e o desafio do ateísmo moderno, que é um desafio bem legal para a gente aí. Então, a gente vai ver, então, como eu falei, apóstolo Paulo, João Calvino, Hermann Doivert, e eu trouxe um filósofo não cristão também, que endossa tudo isso, chamado Michael Polanyi. Esses 4 rapazes aí, que eles falam para a gente. Okay? Paulo e o conhecimento de Deus, nome do slide aí. O Antigo Testamento como pano de fundo do apóstolo Paulo. Então, irmãos, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é o pano de fundo da teologia de Paulo. Okay? Claro que é o Antigo Testamento reinterpretado à luz de 2 eventos novos, que é o evento Cristo, quando eu falo evento Cristo, é tudo que Cristo é e fez, e o evento Espírito, né? Está vindo do Espírito e tudo que ele representa para nós. Então, ele olha para o Antigo Testamento a partir da vinda de Cristo do Espírito. Okay? Muitos vão dizer que o fundamento do apóstolo Paulo é a filosofia grega, mas não é, ainda que ele use e cite os gregos, não é o fundamento dele. Outros vão dizer que o fundamento dele é a literatura judaica extra-bíblica, mas não é, ele cita literatura extra-bíblica, mas não é o fundamento dele é o Antigo Testamento, como palavra de Deus, à luz de Cristo Jesus do Espírito. Amém? Então, essas 2 passagens, irmão, eu não vou ler, mas as próximas eu vou ler. Eclesiastes 3:11, Salomão vai dizer o seguinte, que Deus gravou a eternidade, sabe por quê? Pode ler, por favor. Eclesiastes 3:11. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim ele jamais chegou a compreender inteiramente por 2 vezes. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, não de alguns homens, não dos israelitas, mas de toda a humanidade. Esse senso da eternidade que Calvino vai desenvolver depois como senso de Deus que todo homem tem inatamente, de forma inata. Okay? E o Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento comunica as obras de sua mão. Okay? Então a gente tem tanto uma revelação de Deus dentro do homem, quanto uma revelação de Deus fora do homem. Okay? Esse é o fundamento do apóstolo Paulo dizer que o conhecimento de Deus é algo inato ao ser humano. Okay? E é do coração que flui esse conhecimento. Okay? Agora vamos abrir lá em Romanos o conhecimento universal sobre Deus, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 1. Quem pode ler, por favor, do 19 a 25? Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade,
são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Primeiro pode ler o verso 28, por favor. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E o Júnior pode ler, por favor, o verso 32. Isso, Romanos 1. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Amém. Obrigado. Vocês veem todo o argumento do apóstolo Paulo, que a gente está vendo esse ano a carta aos Romanos, ele está dizendo que os gentios pagãos, eles têm o conhecimento de Deus neles. Eles podem rejeitar esse conhecimento de Deus, eles podem substituir esse conhecimento de Deus, mas eles têm esse conhecimento de Deus. É por isso que eles são indesculpáveis, né? Porque Deus revela quem Ele é na criação, e o verso 32, tendo conhecimento do julgamento de Deus, né? Isso é algo interno, moralmente interno do ser humano. Então, tanto externamente quanto internamente, o ser humano ele tem o conhecimento de Deus. Não o conhecimento salvador, como a gente vai ver, mas é um conhecimento. Vamos ver Atos capítulo 17, o último texto aí de Paulo. É o seu famoso sermão lá no Areópago, em Atenas. Atos 17, 22 a 33. Essa é a última passagem mais longa que a gente vai ler. Todos acharam? Atos 17, a partir do 22. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, né? Algumas traduções trazem supersticiosos, né? Quer dizer, excepcionalmente religiosos. Ele está ligando que eles são religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que se estava escrito ao Deus desconhecido, exatamente este que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, aí a questão do Adão, de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Vocês veem? Paulo falando lá aos gregos, né, aos romanos, no Areópago, lá em Atenas, ele dizendo: olha, tem vários altares de vários deuses aqui, Zeus, Atenas, mas tem esse agnostoteos, é o Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu ia falar. Então o que Paulo está dizendo é que o ser humano é essencialmente religioso, e ele tem o conhecimento de Deus, tanto que Paulo começa a argumentar com eles, baseado na revelação geral.
para depois ir para Cristo. Eu não sei se foi lido aqui, caso eu tenha faltado atenção, mas se eu não me engano o apóstolo Paulo ele fala que as leis do Senhor estão gravadas no nosso coração. Isso também dá a entender que todos sabem do julgamento. Todos sabem do julgamento, exatamente. É interessante também que os gregos eram estudiosos, não posso dizer. Sim. E pegando, eles já conheciam um pouco sobre esse Deus desconhecido, já sabiam que tinha um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou esse argumento, o fundamento que eles tinham de estudo deles, e depois assim, tipo, eu apresento para você o que você não conhecia. Foi bem bacana esse também dele. E o que o Alan disse é verdade, todos nós temos o aspecto moral nosso é inescapável. Né? Eu estava evangelizando um amigo essa semana e ele disse que não há certo e errado, bem ou mal. Eu falei, mas para você dizer que não há certo e errado, você já está dando uma afirmação que é certo não haver certo e errado. É autocontradditório dele. Mas não existe bem ou mal, mas você está dizendo que não existe bem ou mal, já é um juízo de valor sobre existir bem ou mal, é inescapável. Deus fez essa teia, né, estrutural da criação que é inescapável. Ok? Então esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Agora a gente vai dar um salto na história de uns 1500 anos aí, vamos lá para João Calvino, que entendendo do apóstolo Paulo, que entendeu do Antigo Testamento, ele desenvolve o termo sensus divinitatis, né? É o senso da divindade que todo ser humano tem. Okay? O primeiro ponto que eu coloquei, epistemologia e teologia nesta ordem, porque no livro principal do Calvino, que é as Institutas da Religião Cristã, ele começa, chegou a fofura, ele começa dizendo sobre o conhecimento e depois ele fala sobre Deus. Okay? Essa palavra epistemologia é tranquilo, né? Teoria do conhecimento, né? Como a gente conhece as coisas. Então o Calvino vai dizer que o conhecimento verdadeiro consiste em conhecermos a Deus e conhecermos a nós mesmos. Né? Quando a gente conhece um, a gente conhece o outro. Quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, a gente conhece nós mesmos. Quando a gente conhece nós mesmos verdadeiramente, porque nós somos Deus, a gente conhece mais a Deus. Okay? Senso divinitatis. Esse conhecer a Deus, que o João Calvino diz, já é pautado nas Escrituras, né? Sim, já. Entendi. Principalmente do regenerado, né? Conhece verdadeiramente a Deus. Okay? E falando dos pagãos, né, que tem o conhecimento, que está na mente deles que existe Deus. Então, a gente sabe que nos cultos africanos as divindades têm seus nomes. E lá nos cultos lá tem Zambi, que é o que se apela o Deus, criador de tudo. Perguntaram para ele por que Zambi não manifestava, que os orixás, que os deuses menores manifestavam. A mãe de Santos disse o seguinte, que não podia manifestar, porque se Zambi manifestasse ali, a glória deles fulminava todos eles. Você vê? É um conceito, né? Isso que a divindade... Ela é transcendental, né? Sim. Tem um filósofo também que disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Conhece-te mesmo. Fundamento da filosofia dele. Só que ele está desconectado do conhecimento de Deus, né? Ok? Olha a citação do Calvino aí, logo no começo das Institutas. Parágrafo 3 aí. O Espírito de Deus implantou uma consciência inata de Deus em todos os homens, abre aspas, citação, que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso de divindade, daí tem o termo, senso de divindade, consideramos como, além de qualquer dúvida que isso exista, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade. Okay? Essa citação de onde vem o senso de divindade. Pode passar. Mas ele leva em conta também o pecado e a nossa responsabilidade. Olha o que ele diz, continuando um pouquinho à frente. Mas embora careçamos de capacidade natural para podermos chegar ao puro e líquido conhecimento de Deus, entretanto, porque o defeito dessa obtusidade está dentro de nós, né? Então o defeito de não conhecermos a Deus está dentro de nós, somos impedidos de toda e qualquer excusa, né? Toda e qualquer desculpa, pois não temos direito a tergiversação nem justificativa alguma, porque não podemos pretender tal ignorância sem que nossa própria consciência nos convença de negligência e de ingratidão. Okay? O que ele está dizendo é, nós temos esse conhecimento inato, mas o pecado ele bloqueia, mas o pecado é algo dentro de nós e é culpa nossa. Okay? Ao ponto que, se nós usarmos o nosso pecado como desculpa para não conhecermos a Deus, a nossa consciência já alfineta a gente, fala que a gente é desculpável. Esse termo tergiversação é do direito nessa Bíblia.
Calvino era formado em Direito e pelo que eu pesquisei assim, legalmente, é quando o advogado faz uma defesa ilegítima, de duas partes, assim, tipo uma defesa contraditória. Então você se defender, né, do conhecimento. Mais uma bola. Mais uma bola. Mais uma bola, tergiversação. Okay? Não temos justificativa, okay, de rejeitarmos o conhecimento de Deus. Ok? Alguma pergunta aqui? Então a gente vai para o nosso próximo, o meu querido filósofo, Herman Doiberg. Ele foi um filósofo holandês do século passado, que contribuiu bastante aí no conhecimento. E o Doiberg também, ele tem o mesmo entendimento de Calvino e de Paulo, que o coração humano é o centro. E eu coloquei assim, o giro copernicano na sua filosofia, por quê? Porque Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele vai falar que ele deu um giro copernicano na filosofia. Aí eu não vou explicar a filosofia do Kant agora, mas o que o Doyle vai dizer é que Kant é insuficiente por dar ênfase à razão. E ele vai dizer que o giro copernicano na sua filosofia é entender que é o coração humano que é de onde fluem todas as coisas, lendo Kuyper, Calvino e as escrituras, obviamente. E o primeiro tópico que eu coloquei aí é o encontro pentecostal, para provocar vocês, as leituras de Kuyper. O encontro pentecostal, porque não é que ele foi numa igreja pentecostal, mas ele, ao chegar na Universidade Livre de Holanda, ele começou a ler, né, Abraham Kuyper, que é um grande reformado aí do século passado, né, retrasado também. E um dos escritos de Kuyper era assim, Meditações sobre o Pentecostes, né? E ele falou que ele começou a ler aquilo sem muito entusiasmo, porque não era a área dele, teologia, né? Ele gostava mais de filosofia e de direito, mas ele começou a ler o Kuyper, né? Até por respeito, porque o Kuyper era o cara da Holanda na época. E num desses escritos, o Kuyper vai dizer que o coração humano é o centro de todas as coisas, né? Igualzinho Calvino, igualzinho Paulo. E aí ele tem um insight, um estado na cabeça dele, dizendo, opa, isso é verdade, né? Não é a razão, como a filosofia diz, mas é o coração. E Kuyper vai dizer que o coração é esse centro indivisível onde Deus se comunica com a gente, né? Onde o nosso ser ainda não começou a se dividir em aspectos, né? É algo misterioso, mas é o que a verdade das Escrituras nos diz. Okay? Então, o coração como centro da humanidade. O coração é fundamentalmente religioso. Está aqui outro giro copernicano. Quando eu falo giro copernicano, tudo bem, né? Copérnico falou, em vez de o Sol girar em torno da Terra, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Então é uma revolução na área, quando se fala de giro copernicano. E ele vai dizer que o coração do humano é essencialmente religioso. Okay? Não é racional, não é sentimental, mas é essencialmente religioso. Não tem como escapar da religiosidade. Ou seja, todo ser humano é religioso. E aí que a gente faz um link entre Calvino e Doiberg, né? Por nós termos o conhecimento de Deus inato na gente, o nosso coração ele é religioso. Então nós não somos essencialmente homo sapiens, nós somos homo religio, nós somos homens religiosos, somos seres religiosos. Então o coração é fundamentalmente religioso. Okay? Uma outra coisa também, o aspecto modalpístico, né? O que é isso, né? O que é essa palavra, essa frase aí? Num próximo Espaço Reforma, futuramente eu quero falar sobre a filosofia do Doiberg. Mas basicamente o Doiberg vai falar que a realidade ela se divide em vários aspectos para nós. Okay? E nós percebemos a realidade em vários aspectos diferentes. E o último aspecto da realidade é o aspecto pístico, que vem da palavra grega pistis, que significa fé. O último aspecto da realidade que só o homem acessa é o aspecto da fé. O aspecto da confiança que ilumina todos os outros aspectos da realidade. Então, nós vemos as coisas essencialmente pela fé. Okay? Voltando um pouquinho lá em Descartes, quando ele diz penso, logo existo, a gente pode dar um passo para trás dessa frase dele e dizer que ele colocou a sua fé, a sua confiança nesse sistema filosófico que ele criou. Então, o ser humano é essencialmente, em última instância, pístico ou religioso, ou fé. Onde nós colocamos a nossa fé, aí que está o centro do nosso ser. Okay? Então o Doiberg vai contribuir bastante para dizer que nosso centro é o coração, e o coração é essencialmente religioso, porque Deus colocou o senso de divindade em nós.
Então, fundamentalmente religioso, porque tudo que a gente faz é pautado na fé, no aspecto místico. No aspecto da nossa fé e confiança, né? Naquilo que a gente confia. E o próximo slide, pode mudar, que é o Michael Polanyi e a estrutura fiduciária. Fiduciária vem latim fides, né? A estrutura da fé. E Michael Polanyi, eu não tenho conhecimento, mas acho que ele não era um cristão. Ele foi um filósofo do século passado. Ele foi um polímata. O que é um polímata? É um cara que ele é bom em várias áreas do conhecimento. É um gênio. Okay? Para vocês terem uma ideia, ele se interessava por física e química, por economia, por filosofia, por várias coisas que tem desconexos, assim, se fala, não tem nada a ver com esse com a outra, mas ele não só conhecia, mas ele dominava essas coisas. Ele tinha um trabalho desenvolvendo sobre a refração do raio-x, a fragmentação dos gases químicos, e ele pensava também em filosofia, em ciência. E, se eu não me engano, o John Polanyi, eu não sei se é filho ou irmão dele, ganhou o prêmio Nobel de Química. Então é uma família de gênios aqui que a gente tá. E ele não só pensou sobre ciência, mas sobre filosofia da ciência, né? Como nós conhecemos a ciência. E olha o que ele vai dizer, o que o Polanyi vai dizer. Todo conhecimento começa com uma estrutura fiduciária, uma estrutura de fé. Isso é o Michael Polanyi dizendo. Olha o que ele vai dizer. Todos têm que ter fé em alguma coisa para que o conhecimento decore. Ou seja, para que a gente construa um conhecimento, uma epistemologia, a gente tem que partir de crer em alguma coisa. A ciência ela não é suficiente, ela não explica a própria ciência. Ou seja, para se alavancar o conhecimento sobre qualquer coisa, precisa se confiar, crer, ou como nós dizemos na cosmovisão, ter nossos pressupostos ali. Verdades que não precisam ser demonstradas. Pressupostos são fé. Entendi. Então, isso vai contra aquele rapaz do design inteligente, aquele dia pergunta, a sua pergunta capciosa, que ele não soube responder. Exatamente por isso. Ele falando que a ciência não tem pressuposto, mas ele está mais por fora que esse doutor, né? Todo respeito, foi brilhante para essa dele, mas ele disse em um certo momento que pode se fazer ciência neutramente, que os ateus fazem ciência já com um monte de pressuposto em cima da ciência, que Deus não existe e tal, mas que o cristão pode fazer ciência de forma neutra, de forma nenhuma. Então, também pensando nisso que ele falou, cada ser humano vive conforme aquilo que acredita. Isso, exatamente. O cristão vive como vive por causa da sua fé em algo que ele acredita futuramente. O ponto é qual fé é a verdadeira. Mas a gente vai ver sobre isso no outro slide, né? Então, pressupostos e prejuízo não é algo que você perde, é pré-juízo, são juízos que você faz previamente. Todos temos fundamentos teológicos nos nossos pressupostos e pré-julgamentos. A gente parte de algum lugar, okay? E a gente vai ver quais são as aplicações disso de novo. Ok? Está aqui? Tranquilo? Pode avançar, por favor. Então, eu gostaria de colocar essa doutrina, esse termo do senso divino sobre a cosmovisão cristã. Okay? A gente sabe que a gente articula a cosmovisão cristã em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Certo? Então a gente pode dizer que na criação Deus cria o homem, Adão, com o seu senso de divindade perfeito. Adão, ele não só tinha o senso de divindade, mas ele tinha esse relacionamento com Deus. E a gente pode dizer que faz parte da imagem de Deus, né? Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, ter esse senso inato da divindade. Okay? Mas por causa da queda, por causa do pecado, houve essa ruptura desse senso divino. A gente ainda tem esse senso divino, mas o pecado de tal forma nos cegou e nos desligou de Deus, que agora o homem começa a adorar tudo menos Deus. Okay? Nós somos essencialmente adoradores. Se a gente não adora Deus, a gente vai adorar ou a criação, ou o nosso próximo, ou a nós mesmos. É impossível não adorar alguma coisa, certo? O ser humano tem essa necessidade inata de adoração. E Cristo Jesus, então, ele vem e nos religa, aí a palavra religião, com Deus. Ele religa, então, no crente regenerado, o senso do divino, ele direciona novamente para o Deus verdadeiro. Jesus Cristo faz isso conosco. E na consumação, nós teremos nosso senso do divino pleno, porque a gente vai ver plenamente a Deus
A Luísa mandando a gente vai ver plenamente Deus. Um ponto importante, irmãos, as crianças, é muito claro o senso de divindade nelas. Né? Você começa a falar de Deus com uma criança, ela vai crer isso naturalmente. Eu estou mexendo a mão, ela está tudo assim. Ok? Ok até aqui então? Senso divino lá? Essa questão da criação, e principalmente da adoração, fica claro para mim agora, principalmente que toda aquela questão de adoração que está fora de Deus é considerada a idolatria. É considerado tudo que está fora de Deus. Sim. Está bem claro isso. Exatamente. Ok? Próximo slide para a gente concluir então, pessoal, algumas conclusões práticas para nós do senso divino. Okay? Aqui eu já pressupus o senso divino como uma verdade, tentei demonstrar. A gente demonstrou de alguma forma, a gente parte do ponto que é verdade. Okay? Primeiro aspecto, primeira implicação para nós: todo pensamento teórico é religioso em sua raiz. Como o Danilo falou, não existe neutralidade, não existe autonomia, existe uma antítese entre o cristão e o não cristão. Okay? Então, todo pensamento teórico, pessoal, ele parte da religião, porque ele parte do coração, e o coração é essencialmente religioso. Todo pensamento teórico que você faz sobre qualquer coisa. Então, há uma crença que os jovens vão para a universidade e na igreja eles são crentes cristãos e na universidade eles seguem qualquer outra língua. Okay? Isso é absolutamente impossível, isso é inaceitável, na verdade. Quem explica bem isso daí é o Adalto Lourenço. Ele explica legal, ele fala assim, mãe, não fiquem com medo dos seus filhos ir para a faculdade e ser um cientista. Porque se ele for cristão, ele sendo cientista, ele vai ver melhor a glória de Deus. Sim, é verdade. Qual a palestra dele? Não, eu costumo falar que quanto mais próximo da ciência, mais perto de Deus você está. Quando eu era ateu, foi a física quântica que me mostrou esse lado absurdo do universo. Aí sim eu criei o senso de divindade através dessa ciência. Experiência minha. Então, pessoal, se seu professor de qualquer área do conhecimento começar a falar, você pode ter certeza que por trás do que está falando tem todo um sistema religioso. E não importa se não siga nenhuma religião, está lá a religião de Deus. Eu ouvi um professor meu de biologia, que falou assim, eu não sou crente, não acredito em nada. Mas toda vez que eu estudo, eu sempre caio para algum ser maior. Nunca consegui uma conclusão. E todos os cientistas identificam isso. Então ele mesmo dizendo que não acredita e não é religioso, ele mostra sendo como que acreditando que tem uma divindade por trás de tudo. Sim. Uma situação interessante também é em relação a você ter mais fé de acreditar que algo não provém de Deus. A dificuldade é muito maior do que você acreditar que Deus fez todas as coisas. Lembrei de uma frase do Bantil agora que ele falou assim: a única prova que eu tenho que Deus existe é que sem Ele eu não provo nada. Brilhante, né? Não parte de evidências, ele parte do próprio Deus. E na minha área, por exemplo, estou fazendo letras e tem várias teorias linguísticas, né? Um cara lá chamado Noam Chomsky, muito importante para a linguística, ele vai dizer que a língua é inata ao ser humano. Eu falei, bacana, imagem de Deus, Deus fala, a gente fala inatamente. Mas ele parte do que? Evolucionismo darwinista. Em algum momento surgiu a linguagem desenvolvente. Então não há neutralidade. Okay? O segundo ponto, o centro de toda a cosmovisão é teológico. Né? Não existe ateísmo. Né? Quando a palavra ateos aparece na Bíblia, lá em Efésios 2, Paulo está falando que ateu, ele está dizendo, nós éramos sem Deus. Nós éramos sem Deus. É o único sentido que ateu existe, né? Quando a pessoa é desligada do Deus verdadeiro. Mas dizer que você não acredita em nada, é impossível. Você vai acreditar em coisa. Você já está acreditando que você não acredita em nada. Vocês veem? Um ponto importante que eu coloquei hoje, esse ponto, é o absoluto e a origem do significado. O que é absoluto de forma suprema para uma pessoa, aquilo é o Deus dela. E qual é a origem do significado, voltando para Doivard, aquilo é o Deus dela também. Então, se a origem do que a pessoa está falando é ela mesma, ela é o próprio Deus.
Okay? Ela é divinizada, mas se a origem do significado da criação é o Deus triuno da Bíblia, então o Deus triuno da Bíblia é o nosso Deus. Está entendendo? Ou se a origem do significado é um filósofo, e eu parto de tudo que eu acredito parto dele, então ele é Deus. Entendeu? Por que a esquerda é tão raivosa aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Perdão, só para arrumar um negocinho ali, eu não sei se está errado. O absoluto é a origem do significado? Não, é a origem. E a origem. O absoluto, aquilo que é o mais essencial para a pessoa, e a origem do significado. Pode ser Deus é o absoluto e a origem do significado, mas as pessoas podem dividir isso. Entendi. Por que a esquerda é tão raivosa? Porque para ser socialista implica em algum nível que o Estado em algum momento vai ser totalitário. Então eu divinizo o Estado, então eu passo a adorar isso e eu começo a ficar parecido com aquilo que eu adoro, eu começo a ficar totalitário também. Então o marxismo é essencialmente religioso, uma religião que tem Deus, o Estado, tem a salvação, que é a igualdade social, né, por meio do Messias. É o Messias, o Karl Marx, o Karl Marx. E só um exemplo, né? Mas pode falar sobre qualquer outra coisa. E a escatologia é aquela ilusão, né? A escatologia é trazer o céu na terra. Isso, aquela coisa bonita. O nazismo era religioso. O nazismo é religioso. Hitler se apropriou da fé cristã para isso. Ele se dizia Senhor, na verdade. Então você fala essa questão do socialismo, porque eu estava vendo uma blogueira que ela é ateia também, só que ela se posicionou em relação ao feminismo, né? E eu nunca tinha parado para pensar no jeito que ela falou, que coincide com o que você disse. Ela falou assim que primeiramente ela tem aversão ao feminismo, porque o feminismo é uma religião. Aí ela falou assim, porque quem dita tipo assim, a religião que dita, né? Vocês vão pro céu, vocês não. E o feminismo ele tem muito isso. Tipo, se você não adere ao feminismo, você está condenado, você é um fracassado, tal. E meio que quem dita isso é religião, né? E aí ela fala que uma das primeiras coisas que ela não gosta do feminismo é isso, porque ela é ateia, né? Ele é autoritário e ele é como se fosse uma religião, você tem que viver aquilo e tal. Eu achei muito bom. O feminismo hoje ele é marxista. Né? Eu vi também uma vez sobre o Hitler, que quando Hitler fazia o gesto dele levantando a mão, pessoas choravam, se emocionavam. Cantavam se rindo para ele. Isso, eles o idolatravam tanto que só de ver a mão erguida, tipo, para ele já era algo sobrenatural. Mas quando eles diziam que ele era o Senhor dele. Era o Senhor, eu vi algum hino que eles cantavam para ele. É que a gente não viveu no contexto da Alemanha, né? Mas, por exemplo, o nosso país hoje está quebrado, né? Aí uma pessoa forte se levanta e ele começa a falar: a gente não merece isso, que a Alemanha foi destruída na Primeira Guerra Mundial, estava endividada com todos os outros países, passando miséria, né? Uma miséria muito grande, pai vendendo filha para comprar um sabonete, né? É um negócio que a gente não consegue imaginar. E aí chega um cara com força, com persuasão, e ele fala: não, a gente tem que colocar isso e tal, todo mundo vai adorar ele, como se ele fosse o Messias mesmo. Foi aprovado por 92% da população. E assim, É igual o Lula aqui no Nordeste. O Lula é os Messias. Quem diria que se a gente não tivesse vivendo aquele tempo na Alemanha, a gente também não adotaria um tipo de até o Bolsonaro pode ser um né? Messias, né? Exatamente. Você idolatrar ele. Isso você está falando do que ela falou, eu vejo isso muito na América, no caso. Nos Estados Unidos, eu vejo que eles são bem patriotas. Então, quando aparece um líder, o povo fala assim: nossa, não é só aquele presidente, ele está fazendo guerra, isso e aquilo. Mas você vê que o cidadão americano, ele gosta disso. Porque o presidente, quando ele é absolutista, vamos falar assim, ele pega o quê? Ele fala: não, porque nós vamos fazer a nossa nação forte. Os imigrantes vão sair fora, mas vai ter mais trabalho para nós. Nós vamos ficar melhor, vamos ficar melhor. Então, as pessoas querem isso. No mesmo caso de Hitler na Alemanha. Eu acho que no nosso contexto brasileiro, o brasileiro tem isso desde quando virou república, ou virou uma nação em si, porque sempre tem aquela figura principal em que as pessoas depositam toda a confiança nela e fica esperando. Eu acho que
principalmente o Brasil em si, tem esse O Brasil é essencialmente idólatra. Exatamente. Tanto no catolicismo quanto no evangelicalismo. Tem esse problema. E o último ponto, então, para a gente pensar, pessoal, pluralismo filosófico do fenômeno das religiões. Então, a partir do senso da divindade, a gente pode explicar porque existem tantas religiões. Porque o ser humano ele precisa adorar alguma coisa e, como ele está desconectado de Deus, ele começa a criar um sistema religioso. O Arnaldo Lourenço ele falou algo interessante quando ele respeita ao absoluto, que Deus deixou sua marca na natureza. Né? Por exemplo, esse tripé, ele não fica em pé se não for três pernas. E ele diz que o Deus das Escrituras, que é o Deus Trino, ele deixou essa marca na natureza. Um banco não fica em pé com menos de três pernas. Então essa é uma das marcas que Deus deixou na natureza. É quando as crianças começam a perguntar, sabe quando você fala uma coisa, a criança pergunta por quê? Aí você responde por quê, aí a criança faz direto. Você vai falando por quê, você sempre regressa para Deus. Qualquer coisa. Vale doce, por quê? Porque fez assim, porque Deus fez assim. Nossa. Porque você assim, é assim. Foi Deus que fez. Então, tudo volta para Deus. Tudo. Por exemplo, eu vi um livro falando da cristologismo. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Tudo ele depende de Deus. A palavra homem depende do plano de Deus, Sócrates, mortal, tudo depende, a lógica depende de Deus. Eu estava lendo um livrinho sobre o fenômeno das religiões, né? E aí ele citou o caso de uma tribo indígena. Foi bem legal. Ele falou assim que mesmo uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus, do Evangelho, nada, eles têm noção de pecado e expiação. Então o que eles fazem? Um momento anual lá da tribo, eles pegam alguns animais, matam, colocam dentro do barco, jogam o barco no meio do rio, simbolizando que aquele animal e aquele barco está levando embora. Tem esse senso de pecado, né? Não seja de pecado, sacrifício de libertação, de expiação. A maioria dos filmes que tem, começa bem, aí tem uma tragédia e depois você busca uma reconciliação, A marca de Deus. Uma santa animais puxada, né? Derramando sangue sobre o seu fiel lá. Ok. Então vamos fazer uma oração então para a gente terminar. Já foi o pluralismo filosófico? Eu não ia falar, mas bom. Senhor, nós te louvamos porque nós estávamos perdidos em nossa idolatria, sabendo que o Senhor existe, mas negando-te, ó Deus, por nossos pecados. E o Senhor, por pura graça, restaurou nosso coração e o ligou a Cristo Jesus, que é a raiz, Senhor, da nova criação. E então assim podemos te conhecer, Senhor, verdadeiramente, de forma relacional e salvadora. Podemos conhecer a Cristo, o Teu Espírito, conhecer a nós mesmos, ao nosso próximo, a realidade como ela realmente é, ó Deus. Ainda que não de forma absoluta, Senhor, pois nós não somos oniscientes, mas conhecemos de forma adequada porque o Senhor revelou para nós, de forma verdadeira, Deus. O Senhor atinja e alcance, Senhor, seus eleitos nessa cidade e use-nos para tal, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus.